Eu sou Amanda, sou agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast sobre o PNAE, o Pod PNAE. E vamos tratar hoje aqui, considerando a importância do trabalho desenvolvido pelas manipuladoras de alimentos, as merendeiras, no âmbito do PNAE, vamos conversar sobre boas práticas para manipuladores de alimentos na alimentação escolar. Com a nutricionista Priscila Heck. A Priscila é doutora em microbiologia agrícola e do ambiente e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, a Priscila faz parte do núcleo técnico-científico da Faculdade de Medicina da URGS, com atuação no SECANI. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Olá, Amanda, obrigada pelo convite. Inicialmente, tendo em conta, então, a importância das manipuladoras de alimentos, né, as chamadas merendeiras na alimentação escolar, eu gostaria de questionar para a Priscila quais as atividades que podem ser desenvolvidas por este profissional no âmbito do PNAE. Certo. Então, além do desenvolvimento, né, das boas práticas no serviço de alimentação e execução das tarefas, né, tanto do pré-preparo quanto do preparo das refeições, né, dos alunos. Então, elas, além desse preparo, elas vão trabalhar também com a distribuição nos buffets, né, das refeições, garantindo a qualidade tanto nutricional quanto higiênico-sanitária dessas refeições preparadas. Auxiliar também na formação de hábitos alimentares saudáveis, né, desses escolares. Auxiliar também a nutricionista ou a técnica em nutrição com os testes de aceitabilidade, né, testes sensoriais, de análise sensorial. E também seguir os cardápios e as fichas técnicas, né, no preparo dessas refeições, seguindo o manual de boas práticas. Certo, Priscila. E aí, em relação também às boas práticas, nós temos a ARDC 216 de 2004, né, que é a ARDC nacional da Anvisa. Quais as outras legislações você considera que devem ser observadas em relação às boas práticas para as merendeiras? Então, além dessa resolução de 2004 da Anvisa, a gente tem aqui, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, né, a nova portaria de 2023, da Secretaria Estadual aqui do Estado, né, de Saúde. Então, é a portaria 799, que foi lançada em 2023, e a gente coloca aqui, então, as nutricionistas responsáveis técnicas, né, no PNAE, que elas verifiquem tanto as legislações estaduais quanto municipais, né, para estar verificando, então, legislações mais específicas de abrangência local. Porque dependendo do estado ou do seu município, pode ser que tenha alguma voltada diretamente à sua região. Isso, mais específica. Certo. E quais os assuntos que devem ser abordados quando tem ações de formação de manipuladores de alimentos na alimentação escolar, que a gente sabe que também aí é uma das atribuições do profissional responsável técnico, atividades de formação para estes profissionais. Quais os assuntos que você nos indica que devem aparecer nessas formações? Sim, então, como é a atribuição, né, do profissional nutricionista, né, esses treinamentos, né, dos manipuladores, essas formações e ações também de educação alimentar e nutricional, a gente tem como temas principais a serem abordados nesses treinamentos as doenças transmitidas por alimentos, né, as DTAs, e como evitar, então, a contaminação desses alimentos, dessa produção de refeições na alimentação escolar. Também abordar o manual de boas práticas, né, em como seguir esse manual que é construído, né, de acordo com a realidade da escola, o controle higiênico-sanitário, né, da produção dessas refeições, boas práticas de manipulação de alimentos, higiene pessoal, ambiental, dos equipamentos e utensílios, a potabilidade da água, controle de pragas, o recebimento, o controle de estoque, recebimento e armazenamento desses alimentos, o descongelamento e controle da temperatura, né, dos equipamentos e do buffet, higienização, preparo e distribuição de alimentos e também a coleta de amostras, né? Então, esses são os principais assuntos que devem ser abordados nesses treinamentos para os manipuladores. Certo.
Então, como você reforçou, a formação para os manipuladores é uma atribuição do profissional responsável técnico, nutricionista. No entanto, as boas práticas elas devem ser de conhecimento de todos os atores envolvidos, né, na alimentação escolar, de modo a garantir a segurança dos alimentos oferecidos para os alunos. Nesse sentido, você teria alguns materiais que indicaria para consulta, para conhecimento sobre esse assunto, para todos os atores envolvidos no PNAE? Sim, então, além das legislações, né, higiênico-sanitárias, como já foram comentadas, da RDC 216, de 2004, e legislações mais específicas, né, do Estado e município. Então, a gente tem cartilhas, né, que também foram produzidas pelo FNDE, né, e disponibilizadas tanto no site do FNDE quanto no site da Rebrae. E temos essa cartilha, então, aqui, que é um material orientativo para a formação de manipuladores de alimentos que atuam na alimentação escolar. Foi um material produzido pelo Secane da URGS e disponível, então, nesses sites que eu comentei. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um material também produzido pela SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul. E também alguns outros materiais, como a cartilha de boas práticas para serviços de alimentação da própria Anvisa. São materiais interessantes para estarem sendo consultados, então, para a formação desses treinamentos. Certo, a gente vê que tem bastante material que se pode aproveitar, mas eu queria te pedir um spoiler, né? Nos falar um pouquinho sobre o que algumas atividades, algumas dinâmicas que estão compostas nesses materiais disponíveis aí para o pessoal ter um conhecimento, alguns exemplos do que tem aí. Então, Amanda, como algumas ações mais práticas, né, além para não ficar tanto só na teoria, né, uma ação mais expositiva e dialogada, né, então algumas atividades práticas com relação a DTAs e boas práticas de manipulação de alimentos. Algumas ações que são interessantes, né, de serem realizadas. Uma delas é aquela de lavagem das mãos, para verificar como é feita a lavagem das mãos, que seria colocar uma venda, né, nos olhos dos manipuladores e utilizar tinta guache nas mãos para verificar como que eles fariam, então, a higienização das mãos e mostrar para eles áreas que talvez tenham ficado sem a tinta, que seriam as áreas que são normalmente mais esquecidas durante a lavagem das mãos, e mostrar para eles a importância, então, de como realizar essa lavagem, né, colocando além dos cartazes que devem ser disponibilizados, né, onde eles fazem essa lavagem de mãos, mostrando, então, quais os locais da nossa mão que são mais esquecidos na hora de fazer essa higienização. Uma outra atividade que pode ser feita, é bem interessante, eu já fiz essa atividade em um treinamento, que é a inoculação para verificação do crescimento de bactérias, né? Porque fica muito abstrato comentar esse crescimento bacteriano e não ser visualizado, né? Só comentar, acho que fica muito abstrato para os manipuladores. Então, são pegas placas de Petri, que a gente chama, né? Onde tem um meio de cultivo que essas bactérias vão estar crescendo e formando colônias de bactérias. Então, o que a gente pode fazer é com o uso de um swab, que seria como se fosse um cotonete gigante, né? A gente pode fazer passando nas mãos desses manipuladores, tanto antes quanto depois da higienização das mãos, ou também, né, dos celulares, porque às vezes tem costume, né, de mexer no celular e voltar para as atividades de manipulação, né, diversas outras atividades, como também passar no nariz para verificar a existência de alguma bactéria, como Staphylococcus aureus, que é possível, né, de também contaminar esses alimentos, né, na hora de estar mexendo com o alimento e coça o nariz, alguma coisa nesse sentido. Então, utilizar diferentes placas, né, para fazer esse esfregaço, né, depois que faz o uso desse swab ou cotonete, e passar nessas placas com o meio de cultivo para estar fazendo esse esfregaço em toda a placa e deixar, né, de um dia para o outro ou até 48 horas
na temperatura ambiente mesmo, não necessariamente tem que utilizar uma estufa, para depois estar mostrando esse crescimento com a formação de colônias, né, que são bem visíveis para eles observarem. Então, é bem interessante esse tipo de atividade. E também algumas outras atividades, como jogo de erros, jogo de memória. Então, acho que são ações pertinentes e interessantes de realizar mais práticas mesmo. De fato, são formas de fixar melhor, Isso, né? melhor. O conhecimento do que só teórico, como você passou, né? É necessário o teórico, principalmente quando se tem a atualização de resoluções, como foi o caso aqui do nosso estado. Mas essas atividades práticas fixam melhores. E a questão das mãos, né? Que é como é que vamos dizer? A porta de entrada, né? Uma forma de salvar vidas daqui a pouco, né? Se estiverem bem higienizadas, eu acho que são atividades bem pertinentes mesmo para o dia a dia. E eles visualizarem isso, né? Tanto com a tinta, o uso da tinta, quanto né, a inoculação, eu acho que é importante para não ficar só no abstrato, no teórico. Então, eu acho que é bem interessante para realmente fixar esse conhecimento. Bom, Priscila, a gente só tem a agradecer em nome do Secani, pela oportunidade de estar com você aqui hoje, falando de um tema tão importante, né, que garante aí a segurança dos alimentos oferecidos no ambiente escolar. E este tema ele só reforça também a importância do trabalho desenvolvido pelos manipuladores de alimentos, né, as merendeiras lá na ponta, lá na alimentação escolar, né, trazendo aí um outro reforço que a gente costuma falar nos nossos podcasts, que é a importância do entrosamento de todos os atores envolvidos no PNAE. Então, a gente só pode agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Se você tiver mais alguma palavra final? Eu também agradeço muito o convite feito pelo Secani, né, para estar abordando esse assunto realmente que é muito importante, né, de estar executando, né, no âmbito do PNAE, e que não só é responsabilidade também da nutricionista, mas dos outros responsáveis técnicos, gestores, né, de estar garantindo esses treinamentos, essas ações de educação alimentar e nutricional, né, com relação a esse assunto. E realmente a segurança dos alimentos e segurança não só alimentar, mas também de higiene, higiênico-sanitária, né, são muito importantes nesse âmbito da alimentação escolar. E considerando, então, a importância também do trabalho dos manipuladores, das merendeiras, eu acho que é um assunto bem pertinente no âmbito do PNAE. Então, muito obrigada. Muito obrigada de novo. Até o nosso próximo episódio.